boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o secretário municipal de coordenação do governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Carvalho. Boa noite, Pedro Paulo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar aqui de volta no É um Jogo do prazer Poder. recebê-lo no Jogo do Poder mais uma vez. E para entrevistá-lo, eu convidei também a editora de política do jornal O Dia, Eugênia Lopes. Boa noite, Eugênia. Boa noite. Prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Vamos agora ao resumo das notícias de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Enquanto o ex-presidente Lula se reunia com parlamentares em Brasília para tentar contornar a crise política que ameaça o governo do PT, a presidente Dilma Rousseff foi aos Estados Unidos em busca de novos acordos comerciais para reaquecer a economia. Além de reabrir o mercado americano para a carne produzida aqui, Dilma acertou com o presidente Barack Obama uma estratégia para facilitar a entrada de brasileiros no país. O acordo, no entanto, não elimina a exigência de vistos. Um relatório das Nações Unidas mostra que a violência e a dificuldade de acesso estão deixando quase 4 milhões de crianças e adolescentes fora da escola no Brasil. A maioria vem de famílias em que o pai e a mãe tiveram pouco ou nenhum estudo. Outro fator que afasta os menores das carteiras é o fato das escolas terem se tornado desinteressantes e terem parado no tempo. Desestimulados, os jovens repetem de ano e acabam abandonando a sala de aula. A crise econômica repercute no governo e fez a popularidade da presidente Dilma Rousseff cair mais uma vez. Os dados da pesquisa CNI-Ibope mostram que os brasileiros não estão gostando nada do segundo mandato da presidente. A popularidade de Dilma Rousseff caiu de 12% para 9% em relação à pesquisa de março. O número dos que desaprovam o governo cresceu 5 pontos, de 78% para 83%, e a aprovação desceu de 19% para 15%. O levantamento mostra que o que mais tem pesado na opinião dos brasileiros é a economia que não anda nada bem. Uma manobra do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, garantiu a aprovação da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondos, lesão corporal grave e homicídio. Eduardo Cunha colocou o assunto novamente em votação um dia depois da derrubada da PEC que tratava do tema. A votação no segundo turno só deve ocorrer depois do recesso parlamentar de julho. Foi a segunda vez que o presidente da Câmara usou do artifício para conseguir aprovar um tema rejeitado em plenário. A primeira foi na votação do financiamento de campanha por empresas. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o artifício é inconstitucional e expõe a insegurança jurídica do país. Eu vou ficando por aqui, mas estarei de volta no próximo domingo. Até lá! Voltamos então com o Jogo do Poder, aqui com o secretário de coordenação de governo da Prefeitura do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Carvalho. Pedro Paulo, o seu nome tem sido lembrado, e lembrado pelo prefeito Eduardo Paes, como o provável sucessor dele à frente da Prefeitura do Rio. O prefeito Eduardo Paes já lançou o seu nome como candidato dele na sucessão de 2016. Em você conseguindo atingir esse objetivo, você vai ser prefeito para quê? De que maneira você vai contribuir para escrever a história dessa cidade? Olha, Ricardo, primeiro um prazer de novo estar aqui no seu programa, estar aqui no Jogo do Poder. E quero dizer que para mim é uma honra o meu nome estar sendo cogitado como pré-candidato a prefeito dessa cidade que todos nós amamos. Eu sou carioca da Gema, lá do Caxambi, eu morei em Jacarepaguá, minha vida toda aqui na cidade do Rio de Janeiro, e dizer que o nosso nome tem que estar sempre à disposição. Um político que se dedica a essa cidade. Eu fui deputado estadual, sou deputado federal, reeleito deputado federal agora em 2014, sempre com um voto muito concentrado aqui na cidade.
durante toda a administração do prefeito, seu chefe da Casa Civil e agora seu secretário de governo. É uma honra ter do prefeito Eduardo Paes, a quem eu considero o maior prefeito da história que o Rio de Janeiro teve, esse nome como opção. É uma honra para mim também o meu partido simplesmente cogitar o meu nome como seu pré-candidato. Mas a eleição é no momento da eleição. O que toca agora é todos nós trabalharmos, entregar a cidade para o maior evento do planeta, que são as Olimpíadas, uma Olimpíada que nos ajuda a transformar essa cidade, fazer essa mudança. E, é claro, iniciar já uma discussão do que é o Rio depois das Olimpíadas. O Rio a partir de 2017. O prefeito Eduardo Paes vai até 16, ou seja, ele preparou a cidade para as Olimpíadas. Quer dizer, o próximo prefeito vai pegar o pós-Olimpíada, na verdade. E, supostamente, uma situação muito melhor. Espera-se que a cidade esteja muito melhor, que a infraestrutura urbana esteja funcionando em todos os seus desdobramentos, tanto na questão de transporte público, como na questão habitacional, na questão da poluição, meio ambiente, ou seja, que nós tenhamos uma cidade melhor. Ou seja, supostamente os dias do futuro prefeito seriam melhores do que do prefeito atual, porque pegaria uma cidade mais bem construída, mais bem preparada. Você concorda ou não? Claro, olha, Ricardo, quem quer que seja o prefeito a partir de 2017, o que vai encontrar nessa cidade? Uma cidade que compensou um atraso de desinvestimentos durante anos, é uma cidade que adiantou quase 40 anos de investimentos num ciclo de 8 anos, uma cidade que tinha, por exemplo, em dezembro de 2008, só 19% da população que utilizava transporte público o fazia com o metrô, com trem ou barcas, e vai chegar em dezembro de 2016 com 63% da população com os BRTs, com a linha 4 do metrô, com os trens novos da Supervia. É uma outra cidade do ponto de vista da mobilidade, uma cidade que de cada 10 crianças, 7 são cuidadas pela rede municipal do ensino fundamental e da educação infantil. Dessas 7 crianças, 3 estarão em horário integral, ou seja, tudo pronto para que o próximo prefeito possa levar, por exemplo, 100% das crianças em turno único, em horário integral, tendo o dobro de aula de matemática, o dobro de aula de português e, sem dúvida nenhuma, uma mudança para o futuro das nossas crianças. Então, ou seja, uma cidade com inúmeros desafios, não é simples você fechar um... Quais seriam, assim, os principais desafios do Rio de Janeiro hoje? Quer dizer, é na área de transporte, é na área de saúde, ou seja, quais são aqueles pontos centrais que ainda não estão nem próximos de serem resolvidos e merecem, portanto, a atenção, a dedicação e a preocupação do poder público? Olha, é óbvio que ninguém tem a fórmula pronta. Isso inclusive, é uma discussão que se faz durante o processo eleitoral de enriquecer esse debate, de recolher da população, de ter da população o que são novos desafios, mas existem pontos que caminham para ser consensos. Por exemplo, avançar na questão do turno único. Eu coloquei aqui, todas as crianças chegando às 7h30 da manhã, a educação é uma questão central, é uma questão fundamental, é a mais transformadora de todas. Uma criança chegar às 7h30 na escola e sair às 17 horas, podendo ter mais aula de português, matemática, não há dúvida que nós avançaremos na educação. O segundo ponto é a saúde. Nós recebemos a cidade com 3,5 de cobertura da atenção primária, que é o médico de família, aquele que vai na casa das pessoas e que evita, que leva a saúde e não cuida da doença. Chegando na casa das pessoas, 3,5% em dezembro de 2008. Nós chegaremos em dezembro de 2016 a 70% da população. Daí, um novo passo, ampliar a atenção primária, melhorar o atendimento dessas pessoas que já frequentam as clínicas da família, são desafios. Existem novos desafios de mobilidade, na medida em que construímos 150 quilômetros de BRT. Qual é a nova etapa agora? É trazer o VLT, transformar o VLT, levar o VLT para os BRTs, ampliar a rede de BRT. Então, são discussões que a cidade fará no próximo ano, no debate eleitoral, mas eu entendo que são desafios para o futuro do Rio de Janeiro. Eugênia? O principal legado que o senhor acha que fica das obras das Olimpíadas é nessa área de transporte, na área de educação? O que o senhor acha que vai ser mais proveitoso para a cidade depois que passar essa fase?
porque é o ano que vem, que coincide ali um pouco com as eleições também, né? Olha, Eugênia, quando nós ganhamos as Olimpíadas, nós perseguimos 3 mantras, né? Nós repetimos 3 mantras do que são as vitórias da cidade após as Olimpíadas. A primeira delas é ser a Olimpíada da transformação social. O que é isso? É produzir um legado enorme para a cidade, seja do ponto de vista da mobilidade, que eu coloquei aqui, seja do ponto de vista da educação, que nós falamos um pouco. Esse legado em que a cidade toda ganha com as Olimpíadas, e não só os atletas, a cidade avança, é um dos principais legados. O segundo é o legado da economia de recursos públicos, terminar uma Olimpíada com a prefeitura saneada, superavitária, para continuar a partir de 2016, mantendo o maior percentual de investimento de todos os entes públicos do país. Quer dizer, capacidade de investir, de continuar fazendo grandes projetos na cidade. E o terceiro legado é um legado que é mais intangível, mas é um pouco da visão que as pessoas têm em relação ao Rio de Janeiro. O que se imaginava nas Olimpíadas? Que os estádios iam atrasar, que as obras não iam ser pelos preços contratados, ou seja, todo aquele imaginário que se tem do carioca. Que aconteceu, inclusive, em outros, na Copa do Mundo, na Copa do Mundo, disso. A Copa foi um grande evento. Houve uma frustração nos Jogos Pan-Americanos também, porque o legado foi muito pequeno para a cidade, quase nenhum. O legado foi pequeno dos Jogos Pan-Americanos, e a Copa, ela carregou uma imagem péssima até o evento. Claro que o evento, a gente sabe receber bem, mas a Copa, a caminhada foi muito ruim. Exatamente. E uma coisa que nós perseguimos é a Olimpíada. Esse processo até lá tem que ser também para que as pessoas saibam que nós não somos um balneário, que nós somos profissionais, que nós sabemos planejar, entregar, somos profissionais quando se fala em um grande evento do mundo. Até que ponto, Pedro Paulo, a crise que se abate sobre o Brasil, sobre as prefeituras, sobre os governos estaduais, compromete ou dificulta essa entrega para as Olimpíadas? Olha, Ricardo, para as Olimpíadas, até o momento, não há qualquer tipo de impacto. Quer dizer, todas as obras estão contratadas. É claro que você falar que a Olimpíada não tem problema, todo dia é um problema. Lógico. Todo dia você tem um desafio, mas as obras, todas elas seguem em dia, em que pese o país está em crise, nós estamos vivendo aí o Lava Jato. Eu não tenho dúvida que nós vamos entregar todos os equipamentos, seja no prazo ou até antes do prazo, para as Olimpíadas. Agora, é claro que tem uma preocupação, nós não somos aqui uma ilha isolada no país. A gente vive um pouco os dilemas, por exemplo, da crise brasileira no que tange ao desemprego, principalmente o Rio de Janeiro, que é um estado e uma cidade que tem um forte emprego por conta da energia, petróleo, ou seja, isso impacta também nos serviços. Lógico. Então tem um rebote da crise na cidade do Rio de Janeiro. Mas o que interessa é o seguinte, a cidade ela está se comportando com a crise brasileira de forma muito melhor do que qualquer outra. Por quê? Porque foi feito o dever de casa, o setor público está organizado e a oportunidade olímpica nos permite estar colocando a cidade para frente e atravessar isso com menos dificuldade. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.